Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de vocês. Boa noite, vocês que nos acompanham pelo Facebook. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês também. Já temos aqui a Marisa cultuando a Deus conosco nessa noite. Que Deus abençoe sua vida, Marisa. Ela pede que no momento de oração a gente ore por ela e pela família, e nós vamos fazer isso. E aqueles que assim forem chegando, que tiverem algum motivo de oração, podem compartilhar conosco. Nós vamos orar no momento oportuno, que é agora. Dessa vez, hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer uma dinâmica diferente. Nós vamos ter um momento de oração e vamos ter um momento de estudo, porque quero ver como vai ser o nosso tempo, né? Porque eu estou vendo que o estudo ele está sendo corrido. Está tendo pouco tempo, o tempo está sendo pouco, na verdade, né? E aí eu vou ver como é que vai ser hoje. Talvez a gente mude essa dinâmica, oração e estudo bíblico, no dia nas quintas-feiras. Estou tentando observar as coisas, né? Para a gente fazendo aquilo que a gente entende que é o melhor para a igreja. Então eu quero orar com vocês, para a gente dar início ao nosso tempo aqui de culto ao Senhor, nessa noite, noite boa, de chuva, boa para ficar em casa, eita glória, mas também é boa para estar aqui, né? Deixar o Espírito esquentar nosso coração, oh, coisa bacana, né? É bom, não é ruim não. Então eu quero orar com vocês nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Pai eterno, Deus amado, nós queremos te agradecer pela nossa vida, queremos te agradecer pelo teu cuidado em nossa vida, queremos te agradecer por esse tempo, ó Deus, dessa chuva que cai, reconhecendo que o Senhor sabe todas as coisas, que tudo é conduzido pelo Senhor, que o Senhor tem direção de tudo, que o Senhor criou todos os climas e estações pela tua boa vontade, e que o Senhor sabe o que faz. E nós apenas agradecemos, reconhecendo o Senhor como o nosso Deus, o nosso Pai. Queremos te pedir, ó Deus, pelo nosso coração, pela nossa mente nesse tempo. Nós pedimos, ó Deus, visitação do Senhor em nossa vida, enchimento do teu Santo Espírito em nossa vida, para que a gente, ó Deus, estejamos aptos, ó Pai, a continuar servindo ao Senhor, a continuar lutando no dia a dia, ó Deus, diante das situações que surgem, das dificuldades, das nossas buscas, naquilo que a gente precisa de necessidade para a nossa vida. Pai, que em tudo isso seja o Teu Espírito em nós, nos motivando, nos fortalecendo. Nós te agradecemos, Deus, pela manhã que tivemos. Obrigado, Pai, pela Tua providência em nossa vida. Fala ao nosso coração nessa noite. Traz luz à nossa mente, para que a gente venha entender um pouco mais da Tua palavra e da Tua vontade para a nossa vida. Receba as nossas orações, ó Deus, que vamos fazer nesse tempo ao Senhor, que o Senhor possa responder conforme a Tua boa vontade, conforme a Tua mão bondosa. Nós te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas dificuldades, por aquilo, ó Deus, que temos feito que não agradou seu coração no dia de hoje. Nós te pedimos graça sobre graça, Pai, e perdão, para que a gente continue andando com o Senhor sem sentimento de culpa, mas apenas crendo no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é assim que nós oramos, Pai, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter um momento de oração, então, agora, e eu queria aqui chamar o irmão Adalto e a irmã Cláudia para estarem aqui à frente, que eles vão orar conosco, nos conduzindo em oração pelos motivos que nós teremos nessa noite. Pode chegar aqui, Cláudia.
Pode vem cá, Cláudio. O pessoal te vê também, né? Você é uma peça importante nesse quebra-cabeça chamado igreja. Se quiser também, Adalto, vir aqui à frente, viu? Você pode vir, que aí depois você vai orar também. O pessoal te vê. Vem cá, moço. Vamos ter um tempo de oração. Eu vou até chegar um pouquinho para cá, ó, para caber todo mundo. Deixa eu ver se eu tenho um. Porque também o pessoal precisa ouvir, né? Isso que eu ia fazer. Muito bem. Som. Vou pedir então a Adalto aí que leve o microfone àquelas pessoas que vão orar, que vão compartilhar o motivo de oração agora, que aí a Maria Cláudia vai estar orando por esses motivos. Então vamos começar aqui com a Aldeci, que está aqui à frente, para ela compartilhar conosco motivos de oração. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? E pedir aos irmãos que orem pela mãe de um colega meu, que ela é idosa, ela caiu e ela não está passando bem. E eu falei para ele que hoje eu ia pedir oração aqui na igreja. Amém. Vamos orar, né, por essa vida, né? Essa senhora que caiu, não está bem. E vamos orar, né, pela igreja, pelo Ministério de Louvor, orar pela minha família, para que Deus continue nos abençoando. Uma porta de emprego para Daniel. Amém. Sabe o nome da mãe do seu amigo? Não, né? Então tá bom. E seu amigo? Ah, tá. Lá na Márcia, lá e o Marcos. Meus pedidos é que os irmãos estivessem orando pela minha família, orasse por vó, né? Ela sempre está com a dorzinha. E orasse em especial pela vida de Marcelina, que é minha Marcelina. cunhada, Adalberto, Amém. pela aquela família, né? Amém. Aqui, vamos orar com a Cláudia por esses motivos, aí depois o pessoal vai compartilhando, tá bom? Vamos orar nesse momento com a irmã Cláudia por esses motivos, então, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, mais uma vez estando na sua casa para Amém, louvar e Jesus. engrandecer o seu santo nome. Amém. Muito obrigada, Deus, por todas as oportunidades que Obrigado, o Senhor tem Senhor. nos dado de estar aqui na tua casa para Amém, louvar Jesus. e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas Obrigado, vidas, Deus. Pai. Porque sabemos que nós não somos merecedores, É verdade. mas o Senhor é o nosso Pai santo e poderoso. Tem Por misericórdia, isso entrega Deus. nossas vidas em tuas mãos. Sim, meu Deus. Coloco, Deus, a vida de Aldeci, Deus, em tuas Ó mãos. Deus, abençoa tua serva. Coloca a vida dos teus filhos em tuas mãos. Amém, Jesus. Sua mãe, seus Sim, ó irmãos, Deus. toda a sua família, Abençoa Deus. seus familiares, Aqueles, Deus, que está na tua presença, que continue. Amém. Aqueles, Deus, que não está ainda, que eles possam vir, Deus, Sim, ó buscar o Deus. Senhor, Ó Deus. junto com a Vai irmã ao encontro Maria, deles, junto ó com o Deus. Deci, Deus. Alcance Coloco seus corações, tudo Senhor. em tuas mãos, meu Pai. Eu coloco a vida da amiga, da mãe, da amiga dela, Ó que Deus. caiu, Deus, e machucou. Que o Abençoa, Senhor, meu Deus, envie seus anjos poderosos aonde essa senhora Abençoa, estiver, Senhor. que possa, Deus, cuidar dela, Em nome de Jesus. levantar ela, Deus, e saber, Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Amém, Senhor tem aleluias. poder para curar É verdade. de todo mal, Deus. É verdade. Coloco, Deus, todos os familiares também dessa dona em tuas mãos. Ó Deus, Que elas abençoa. possam, Deus, ouvir a tua palavra e louvar o Senhor, Deus. Amém, Jesus. Eu coloco, Deus, também a vida de Márcia em tuas Ó mãos. Deus, abençoa, Coloca a Senhor. vida do seu marido, do seu Abençoa, filho. Senhor, essa família, Coloca a Deus. vida de toda a família Continua dela, Deus. sustentando, Aqueles ó que Deus, eles, estão ó buscando o Deus. Senhor. Aqueles Amém, também, Jesus. Deus, que não estão buscando o Senhor, ainda que o Senhor possa abençoar. Em nome de Coloco, Jesus. Deus, a vida da irmã Maria, Deus, em tuas Ó mãos. Deus, Que o visita Senhor, aquela Deus, vida nesse possa momento, curar a ó irmã, Deus. para que Cura ela ela, possa, Deus, Deus. estar aqui na tua igreja, louvando Restaura, e Senhor, a engrandecendo sua o seu saúde, em santo nome nome. de Jesus, Pai. Envia, Deus, seus anjos poderosos, Deus, aonde ela estiver. Sim, ó Deus. Cuida dela, Deus, ali na sua casa.
Eu coloco, Deus, também a vida de Marcelina, Deus, em Ó tuas mãos. Deus, visita, Deus. Aquela mulher, nesse Deus, tão momento, Pai. bacana, que nós estamos na casa dela, Deus, Ó passear. Deus, Que o abençoa, Senhor, Deus, cuida dela, Deus. Sim, ó Abençoa Deus. ela, Jesus. Que ela possa, Deus, ser curada também, Deus. E Sim, que ela ó possa, Deus, também reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Toda honra, Deus, e que toda glória, que ela possa dar somente a Ti, Amém, Jesus. amém, Envia Jesus. seus anjos poderosos lá na casa dela agora, Ó Deus, visita, para Deus, cada curar e vida, meu libertar Deus. ela, Deus, de Traz toda aquela paz, maldição que fortaleza, venha, Deus, acompanhando a vida dela, Deus. fortalece ela, Deus. Coloca teu marido, seus filhos, seus Em netos, nome de Deus, Jesus. todos aqueles que vivem ali na tua casa, Pai, Sim, ó Deus. nas tuas mãos. Essa, Deus, é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pedir a Cláudia para levar o microfone ali ao restante do pessoal. E o Adalto vai estar orando por esses motivos. A vida da Marisa, né? Irmã da Aldeci, a família dela também, que pede oração. A Marilene vai compartilhar motivos de oração agora. Gostaria de estar agradecendo a Deus, né, por mais um dia e pedir os irmãos que continuassem orando pela minha família, pela salvação da minha família Amém. e pela recuperação de Adeilson, Amém. pela minha vida profissional no trabalho, pela minha saúde também. Amém. Irmã Maria Dolete também, motivo de oração. Você que nos acompanha pelo Facebook, aí se quiser compartilhar um motivo de oração, deixa aí nos comentários que a gente vai estar orando. Oração pela minha saúde, os exames que eu estou fazendo para Deus abençoar, para sair logo, né? E oração para toda a minha família, pela vida, saúde deles. Sabe? Amém. Amém. Então nós vamos orar por esses motivos com o irmão Adalto agora, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, poder estar mais uma vez na Tua presença, Amém, Pai, Jesus. reunidos nos irmãos aqui Verdade, em Cristo Deus. Jesus. Senhor, a gente pediu a Deus que possa estar abençoando, ó Deus, a vida da irmã Marisa, que é a irmã da irmã Desi. Ó Que o Deus, Senhor possa estar abençoa, abençoando a Senhor. irmã, que o Senhor possa estar Visita, dando, Senhor. visitando ela nesse momento, ó Em Pai. nome de Jesus. Esteja, ó Traça Deus, refrigério, do Deus. seu lado, Alcança te seu dando todo o coração, conforto sua mente, que o Senhor possa estar dando para supra ela, ó suas Deus. necessidades, O Senhor ó possa estar Deus. abençoando, ó Deus, Supra sua a vida humilhação, ó Deus. também, ó Deus, a vida da irmã Marilene, que ela Sim, pede pela Deus. sua família. Sabemos, ó Pai, que é tão difícil, né? Hoje, onde o pai da irmã Marilene mora, muito longe, então, pedir a Deus que possa estar abençoando, ó Deus, Em que nome possa de estar Jesus. salvando eles, ó Deus, dando ele entendimento do que só o Senhor é Deus, ó Pai. Amém. O Senhor esteja tocando o coração de cada um deles, ó Pai, seus irmãos, Sim, ó Deus. suas irmãs, seu pai, sua mãe, ó Pai, seus tios, que o Senhor possa estar tocando o coração de cada um, ó Deus, mostrando Sim, ó eles, ó Deus. Deus, que o único caminho, ó Deus, é o caminho de Jesus Cristo, ó Pai. Sim, ó O Senhor Deus. também se pedindo também, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando a vida também da irmã Marilene, Sim, ó o Deus. Senhor possa estar curando ela, ó Pai, nome de colocando o Jesus. coração dela, ó Pai, tirando toda a enfermidade, toda Sim, ó Deus. maldade que possa vir tentar atingir, ó Pai, Ó o Senhor possa estar Deus, jogando tem sobre terra, ó misericórdia, Deus. Deus. O Senhor possa estar dando a ela, Pai, todo o conforto também que ela Amém, precisa, ó Pai. Jesus. Dá a ela Amém. força, mais ânimo, ó Pai, para Sim, que ó cada Deus. dia ela possa te servir, ó Pai, e te servir melhor, ó Deus. Sim, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que a irmã Marilena, ó Deus, é uma fiel, ó Pai, à tua casa, ó Verdade, Pai. Deus. Então, ó Deus, visita ela a cada dia, ó Deus, e dá a Sim, ela ó a salvação Deus. que ela precisa, ó Pai. Amém, Jesus. Senhor, também te pedir também, ó Pai, que o Senhor possa também, ó Deus, estar visitando meu irmão Adeilson, Pai, Sim, ó que é o Deus. esposo da irmã Marilene, Ó que o Senhor Pai, possa estar restaurando a em tua nome de saúde, ó Pai. Jesus, tem Que nós misericórdia, sabemos, ó Pai, que Deus. agora à tarde ele fez um exame, ó Deus. Então o Senhor possa estar, ó Deus, restaurando Deus, a saúde, ó Deus, põe a tocando tua em cada boa fio de mão cabelo, sobre até cada essa tendão situação, do meu seu Deus. corpo, ó Pai. Que o Senhor possa estar restaurando, ó Pai. Abençoa, Senhor. Que a cada dia ele possa estar cada dia melhor, ó Deus. Sim, ó Deus. Também, ó Deus, pedir também, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida da irmã Dolete, ó Deus. Ó Deus. Que ela cada dia, ó Deus, possa estar seguindo os teus caminhos, ó Ó Pai. Pai, fala E o que o coração, Senhor possa estar, ó visita, Pai, à Deus, frente sua daqueles vida, exames que ela sua vai fazer, ó mente, Pai. Deus. Que possa ser da tua Traz vontade, ó Deus. libertação, Faça a tua Deus. vontade, ó Pai, naqueles exames, ó Deus. Sim, ó Deus. E que ela possa estar a cada dia mais forte, ó Deus, com mais saúde, com mais Sim, ânimo, ó Deus.
para estar aqui na tua casa, Pai, para servir, ó Deus. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, também pela minha vida, pela vida da minha família. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Adalto. Ainda vamos ter um momento de oração aqui. Irmã Marilene, vem aqui à frente. Nós vamos orar com a irmã Marilene. Nós estamos em campanha de missões e nós vamos orar por uns motivos do nosso Brasil. Nós vamos orar nesse momento para que Deus ele possa abrir os olhos, né, do nosso país para a situação que ele se encontra, né, de miséria moral e espiritual, esse déficit, essa deficiência que hoje tem nossa nação por coisa pequena. Você vê os maiores crimes por motivos banais. Isso é falta de Deus na vida do povo. É um declínio que o povo está vivendo, moral e espiritual. Então nós vamos orar por isso, né? Isaías 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É a luz que elimina as trevas, e Jesus é a luz do mundo. Então nós vamos orar por esse motivo. Nós vamos orar também para que haja mais plantações de igreja, onde o evangelho é difícil de ser pregado, onde há mais resistência do evangelho. Nós vamos orar por isso também, pela obra de evangelização, né, no nosso país. Nós vamos orar também para que Deus possa reduzir essa situação imoral que o Brasil vive, de corrupção, imoralidade, violência, tudo isso. Eu acho que está envolvido com o primeiro motivo, né? Que é o declínio moral e espiritual. Então nós vamos orar por esses dois motivos com a irmã Marilene, em nome de Jesus. Amado Deus e glorioso Pai, Bendito é o Senhor. nós Pai. te louvamos, ó Deus, por tua presença aqui neste momento. Amém, Jesus. Te louvamos, Louvado ó Deus, Senhor. por cada pessoa que veio aqui hoje, ó Deus, Amém, Jesus. compartilhar conosco, ó Deus, a sua Sim, ó vida, Pai. a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Pai Santo, nós cremos que Tu és o Deus que ouve orações, Amém, que tem Deus. prazer em abençoar. Sim, Deus. Agora nós queremos clamar, Senhor, neste momento, em favor do nosso país, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Nosso país meu vive Deus. um momento de degradação moral e Tem espiritual, misericórdia, Senhor. onde as pessoas estão cegas, ó Deus, não enxergam, ó Deus, os seus erros, os seus pecados. Ó Deus, Vivem, ó tem Deus, como misericórdia, se Deus. a vida existisse somente aqui nesse mundo. Amém, Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar com providência, Deus, de salvação e libertação Sim, ó neste Deus. país. Sim, meu Que o Senhor Pai. possa quebrantar o coração das pessoas, para que elas possam aprender a temer ao Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, que o Senhor Pai, venha tem misericórdia. despertar o povo brasileiro, meu Sim, Pai. Deus. Que o Senhor possa estar tocando nos seus corações, para que Sim, meu haja Pai. transformação. Sim, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, Tem entrar com misericórdia, providência Deus. nessa área política, Deus, onde há tanta Ó corrupção, Deus. Pai. Na área Misericórdia, econômica, meu Deus. Onde há tanta lavagem de dinheiro, Deus, tanto Ó desvios de Deus, dinheiro tem público. misericórdia, Deus, desse E, ó povo Deus, o mau. restante da sociedade, da Senhor. população, fica em dificuldade, meu É Pai. verdade, Deus. Especialmente, ó Deus, nessa época de política, onde a má corrupção ela fica ainda mais forte, ó Deus, através das verdade, Deus. compras de votos, meu Pai, Ó Deus. onde as pessoas querem ganhar, ó Tem Deus, misericórdia. a eleição baseada nas dificuldades das pessoas, meu Pai. Verdade, Que o Senhor possa Senhor. orientar cada brasileiro, ó Deus, sobre a sua Sim, ó consciência, Deus. ó Deus, do seu candidato, Pai. Que o Senhor possa orientar o povo do Senhor, meu Pai, Sim, a ó escolher uma Deus. pessoa que teme ao Senhor, ó Deus, que Amém, crê no Jesus. Senhor, Pai.
Senhor possa, Deus, estar promovendo, Deus, uma grande libertação neste país. Sim, ó Deus. Pai, sobretudo, Pai, sabemos que a solução é Jesus Cristo. Amém. E que o Aleluia. Senhor possa Verdade, ampliar, Deus, a obra de evangelização nesse país. Sim, ó Deus. Venha ampliar, Deus, a abertura de frentes missionárias, Tem Deus, de misericórdia, igrejas, Deus. Senhor, Levanta teu povo, de Deus. pessoas Levanta comprometidas pessoas, ó com a obra Deus. do Senhor, Concede para que as dons, pessoas ó possam Deus. ouvir a Tua palavra, Senhor, Concede e o dons, ó Espírito Santo Deus. possa transformar as suas vidas, meu Pai. Verdade, O Senhor possa Deus. levantar mais missionários, Senhor, Sim, ó mais Deus. pessoas que se desprendem, Deus, Em mais nome de voluntários, Jesus. Senhor, mais ofertantes, Deus, Sim, ó Deus. mais pessoas, ó Deus, que adotam, que sustentam a obra do Senhor, Sim, ó Pai. pois sabemos que essa é a única maneira, Deus, Ó de Deus. vencer o mal, Facilita é a tua pregar a igreja, palavra meu do Deus. Senhor. O Senhor vai ao encontro, Deus, de cada ministro do Evangelho, Sim, ó Deus. cada líder, Senhor, cada missionário, cada pastor, Visita, Senhor, esteja nesse momento, ó dirigindo, Deus. esteja orientando, que a força que venha mover os seus corações venha ser, ó Deus, o desejo de salvar as pessoas para o Amém. reino dos Sim, ó céus, meu Deus. Pai. Que o Move Senhor possa nosso libertar coração, o meu povo Deus. do Senhor, Deus, da avareza, da ganância, Ó Deus. onde nós vimos, ó Deus, muitos líderes, ó Deus, que se dizem cristãos, mas são movidos por avareza, por Ó ganância, Pai, tem que misericórdia. vê, ó Deus, o reino do Senhor como fonte Tem de lucro, de misericórdia, ganhar Senhor. dinheiro. O Senhor possa, ó Deus, estar indo ao Em encontro nome de da Jesus. vida dessas pessoas que agem assim, Sim, meu Deus. tirando a venda dos seus olhos, meu Pai, Ó para que Pai. eles possam enxergar a realidade do Evangelho do Senhor. Sim, Deus. Pai, nós te suplicamos pelo país, que nós ainda estamos em pandemia. É verdade. Ó Deus, e agora Tem quando a misericórdia, solução meu começa a Deus. chegar, começa as guerras Ó políticas, Deus. Tem começa, misericórdia, Senhor, Senhor. as brigas, ó Deus, por causa de que país, ó Deus, que vai ser favorecido com Ó os Deus. testes da sua vacina. Tem Nós misericórdia, sabemos Deus. que agora a Olhar preocupação tão não é banal, tanto Deus. com o coronavírus, mas sim com a vacina, se é ou não, ó Deus, boa, ou se vai ou não vai resolver o problema. É verdade, Então, que o Senhor Deus. possa realmente orientar esses governantes, meu Pai. Sim, Deus. Sabemos que é algo novo, que gera temor, que gera indecisão, que gera medo, mas o Senhor é o único que pode apontar o caminho certo para a erradicação desse É vírus, meu verdade, Pai. Deus. Amém. Senhor, assuma, ó Deus, a direção nesse país, Sim, para que Deus. todas venham, ó Deus, conhecer que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Continue conosco, Senhor. Fale conosco através da Sua Ó palavra. Deus, ilumina nossa Que possamos mente, sair meu daqui Deus, ilumina a minha preenchidos mente, com o concede poder da graça, Tua meu Deus, palavra. dê É a oração que direção, Deus. fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. Porque pela graça de Jesus, pelo poder sobrenatural de Deus, nós chegamos à última parte da nossa série de estudos na carta aos Efésios. Pela graça de Jesus, nós conseguimos cobrir, estudando toda a carta aos Efésios. E foi muito bom para mim, como eu fui edificado pela palavra do Senhor nesse tempo. E eu espero e conto com a graça de Deus para que vocês também tenham sido edificados a alguma medida. Nós então vamos ler o capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18 da carta aos Efésios. Então abra a sua Bíblia. Lembrando que
O propósito dessa carta era mostrar os grandes alvos que Deus estabeleceu para a igreja. Então, o apóstolo Paulo escreve mostrando para a igreja o propósito de Deus dela, o propósito de Deus para ela. E nós vimos muitas coisas interessantes. E agora nós vamos encerrar hoje o último estudo. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Paulo começa dizendo no versículo 10, em algumas versões, finalmente, quanto ao mais, depois de tudo que eu falei para vocês, depois de tudo que eu mostrei a vocês, finalmente, ele chega então na parte final dessa carta. E há algo maravilhoso para nós sabermos, porque é algo muito importante de nós sabermos, que é que nós devemos estar preparados para a guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. Neste momento está acontecendo uma guerra espiritual que os nossos olhos não conseguem ver. E nós precisamos ter consciência disso. E a partir da nossa consciência disso, nós então agirmos da forma apropriada. O apóstolo Paulo, ele revela aqui para a igreja que há uma intenção maligna contra a vida dos filhos de Deus, contra a igreja de Jesus, contra aqueles que depositaram a sua fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós que há um campo de batalha e há inimigos da igreja. E eu queria te perguntar, nesse primeiro momento, eu até queria pedir, Marcos, você que é um cara, sabe, dinâmico assim, saúde de ferro, cara, você podia nos ajudar aqui com o microfone? Ah lá, está com a Cláudia ali, ó. Que aí quem quiser comentar, Marcos, você leva o microfone para essa pessoa, para ela poder falar, para que quem está nos acompanhando, cultuando a Deus conosco, possa ouvir a resposta. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é que Paulo vai dizer que há lugares celestiais onde os reais inimigos estão. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês
é saber se vocês conseguem lembrar alguma coisa do que já foi dito aqui anteriormente sobre os lugares celestiais. Se você consegue lembrar alguma coisa sobre isso, lugares celestiais, que foi falado aqui em alguns momentos. Quem conseguir lembrar, levante a mão que o Marcos vai lá até você, para você falar. Nós vimos em alguns momentos da carta lugares celestiais sendo mencionados. Você consegue lembrar do que seria? Ver se eu estou ensinando direitinho, vamos ver. No início da carta, né, nós estudamos falando que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, aonde Cristo está. Ou seja, Jesus, ele está na região celestial e trazendo essas bênçãos que ele conquistou na cruz para todos nós. Amém. Alguém mais se lembra de alguma coisa relacionada às regiões celestiais, lugares celestiais? O que seria isso? Veja, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 12, que há uma atividade nas regiões celestiais. E essa atividade é composta por alguns grupos. Jesus, em João 14, versículo 2, Jesus vai dizer que há moradas no céu. Ele vai preparar moradas no céu. E vai voltar para buscar aqueles que se tornaram seus discípulos. Aqueles que depositaram a fé nele, aqueles que se tornaram igreja dele. Então Jesus, nesse texto, ele dá uma indicação para nós que há uma realidade espiritual vasta, porque ele vai dizer assim: vou preparar moradas. E a ideia de moradas aqui é como se fosse, imagine uma casa e que tem quarto para perder de vista. É bastante quarto para muita gente. Então, Jesus está nos dando uma indicação de que há uma realidade além dessa que nós vemos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 2, ele vai dizer que alguém foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo, ele está demonstrando uma crença que é judaica dos judeus de que há pelo menos 7 céus. Há pelo menos 7 céus. E Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro, mostrando que há algum tipo de nivelamento espiritual. Regiões celestiais traz a ideia de algo nesse sentido. Então, além dessa passagem que nós lemos aqui, quando a gente olha em Efésios, e até o texto, a parte em que Marilene cita, ali dá a indicação que é um lugar onde Deus Pai e Deus Filho habitam, no versículo 3. No versículo 2, quando Paulo cita de novo regiões celestiais, dá a ideia de um lugar onde os redimidos, salvos por Jesus, vão morar com Jesus. Eles estão com ele, mas não de forma concreta. Isso vai se dar no futuro. Então, há um outro lugar em que os judeus acreditavam que o que seria o sétimo céu seria um lugar onde você estava totalmente próximo de Deus. E a ideia é que nem todos estarão nesse lugar, porque é como se houvesse partes, que é
o que Paulo menciona terceiro céu, os judeus creem que há 7 céus. E depois, no versículo 3:10, vai dar a ideia que é um lugar onde estão os anjos bons. No capítulo 3, versículo 10. Então, as regiões celestiais, elas se dão numa realidade espiritual como se houvesse divisões nela. Então, Paulo está dizendo que esses seres aqui do versículo 12, eles habitam em uma região celestial. Mas eles não podem estar habitando onde Deus está, e nem onde Cristo reina. Eles estão habitando em outra parte, celestial. Paulo indica para nós que há uma batalha espiritual hoje. Nesse momento, está acontecendo uma batalha espiritual. E alguns grupos enfatizam isso demais e chega a exagerar em algumas situações. Mas outros grupos omitem essa realidade, não é possibilidade, é realidade. É a palavra que está falando. Omitem, se afastam disso, que chega a negligenciar. E às vezes está sofrendo e não sabe nem por que está sofrendo. O real motivo, é claro, porque imagina outros motivos. Então, há uma batalha espiritual acontecendo neste momento. E Paulo está dizendo para nós que isso é um fato verdadeiro. Sobre essa questão de batalha espiritual acontecendo, tem um pastor chamado Lloyd Jones, que ele coloca assim o ponto de vista dele em relação a isso. Eu quero ler para vocês. Estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje, e isso ele falando no século XIX, 1900 e pouco, é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicológicos em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. Ele coloca que naquela época já havia a negligência da igreja pela ação demoníaca contra a vida daqueles que pertencem à igreja. Se você fosse lembrar, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, acho que versículo 3 ou 2, versículo 2, ele vai falar que há uma atuação demoníaca sobre aqueles que estão vivendo em desobediência a Deus. Que ele chama de filhos da desobediência. Aqueles que não servem a Deus. Já há uma atuação demoníaca sobre a vida desse povo. E aqui no capítulo 6, ele está falando com a igreja. Fortaleçam-se no Senhor. Por que fortalecer no Senhor? Ele vai dizer, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele fornece uma forma de nos fortalecer. Vistam toda a armadura de Deus. Se isso não fosse de fato verdade, ele não teria dito isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que há uma ação mesmo demoníaca, maligna, contra a igreja de Jesus. Porque ela já está acontecendo naqueles que não estão fazendo parte da igreja de Jesus no momento. Agora, eu quero chamar a atenção sua para pelo menos 5 princípios fundamentais para a gente entender a perspectiva bíblica de batalha espiritual. Então, quero que vocês entendam bem o que seria isso. A primeira coisa que eu quero destacar é que Satanás, ele é de fato um inimigo real e feroz
de Deus e de seu povo. Se você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12, você vai ver, Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 12. Eu vou pedir a alguém que leia, e depois eu vou ler outro texto, para a gente ganhar tempo. Aí o Marcos passa o microfone aí para quem levantar a mão, que for ler. Versículo 9 e versículo 12 de Apocalipse 12. Olha o que o texto diz lá. Quem encontrou pode ler. Versículo 9 e versículo 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O indício primeiro da ação de Satanás. Nesse texto fala das virtudes que Satanás tem. Em João 8,44, Jesus diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás é real, ele é feroz, ele é um inimigo que vai contra Deus e contra a igreja de Jesus. Segunda coisa é que Satanás ele tenta colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. E o maior exemplo que nós temos é Gênesis capítulo 3, quando ele vai e conversa com Eva e com Adão, e Adão estava presente naquele momento. E ele, o que ele faz? Tenta pôr dúvida na cabeça deles. Então, Satanás tem essa virtude, vamos dizer assim, não é virtude, é um completo defeito. O Antigo Testamento também vai mostrar para nós que Deus, ele resgata Israel da escravidão, do medo pagão de Satanás. Zacarias capítulo 3 é um texto muito interessante para se ler. E ele vem com a promessa de Deus. E o profeta está narrando isso, de que Deus está fazendo isso, está libertando eles de Satanás. Satanás está diante de Deus para acusar o povo. Depois nós vamos ver, se alguém puder abrir em Marcos capítulo 3, versículo 27, e 1 João 3, 8, nós vamos ler aí que o Novo Testamento ele vai mostrar como que Cristo veio derrotar o diabo. Entenda a batalha espiritual de uma perspectiva bíblica. Então, o Novo Testamento registra como Cristo veio para derrotar o diabo. Marcos 3, 27, 1 João 3, 8. Se alguém encontrou, texto de Marcos. Vinte e sete. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não
não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Esse texto é isso. Esse texto, Jesus está fazendo menção da ação dele em relação ao valente aí, é Satanás. Então, a forma que Jesus está mostrando que a forma dele destruir as obras de Satanás é realmente pelas regiões celestiais. Quando a gente lê todo o que Jesus está dizendo ali, você chega a essa compreensão. E ele está falando dele mesmo e da ação de Satanás contra a humanidade. E em 1 João 3, versículo 8, o apóstolo diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E Efésios também vai nos ensinar isso, que a conquista de Cristo sobre Satanás é demonstrada na igreja. E aí nós vimos o capítulo 3 falando sobre isso, capítulo 1, que Marilene citou, também mostra isso para nós. Então, há uma realidade espiritual e que nós estamos inseridos nela. E o apóstolo Paulo nos orienta a nos fortalecer em Deus. E esse poder, ele nos fortalecerá para fazer o quê? Esse poder nos fortalecerá para fazer o quê? Esse poder nos fortalece para fazer o quê? Versículo 11. Isso. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse poder de Deus para a igreja tem esse propósito. E aí nos traz uma indicação muito interessante, porque está dizendo que o diabo, ele arma ciladas. Ciladas. A palavra que aparece aqui, ela traz a ideia de plano elaborado cuidadosamente. É método, é maquinação. Isso traz para nós como que é a ação de Satanás. É algo pensado, orquestrado, sutil, engenhoso. Aqui, essa palavra ela é usada no sentido desfavorável. É negativo às astúcias dele. E a igreja precisa ter consciência disso. Precisa se armar disso. Precisa se proteger disso. Satanás, ele não é onisciente. Então, o que ele fez? Se organizou. Porque ele é inteligente. E o apóstolo Paulo mostra para nós que há um grupo organizado. Que ele utiliza para ir contra a igreja de Jesus. E ele coloca aí pelo menos 4 tipos, não é? Que são os principados, potestades, dominadores deste mundo sombrio. Que mundo sombrio é esse que ele está falando? É o nosso mundo. Que há dominadores, que há uma ação neste mundo. Há os espíritos da esfera celestial, espíritos maus. E há quem ache que Paulo está falando aqui de estruturas de governo. Isso é uma ideia da teologia liberal, de homens que tentaram invalidar a palavra de Deus no passado. Porque Paulo está citando regiões celestiais, assim como ele fez no capítulo 1, versículo 3. Se Paulo estivesse falando de regiões celestiais, falando da terra que nós vivemos, então Jesus era para estar já entronizado aqui.
Ele não está aqui. Ele está lá, nas regiões celestiais. Então, há uma atuação demoníaca contra o povo de Deus. Pensa comigo um minuto, como que as pessoas estão hoje em dia agindo contra as outras, maridos matando esposas por coisas banais, sem explicação nenhuma. E depois tem uns que ainda dizem que não se lembram disso. A gente não pode invalidar o pecado que habita no homem. O homem é pecador. O homem busca o mal. Só busca o desejo do seu coração. Mas ele é estimulado também. Há uma ação demoníaca acontecendo. E aí eu acho interessante quando a gente pensa na obra missionária. Quando a gente pensa em algum evangelismo que a gente venha a fazer. Quando Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus traz para nós a ideia de que a igreja ela está tirando pessoas do inferno. Ela está tirando pessoas do inferno. Ela está entrando no campo de atuação demoníaca, espiritual. Então, estarmos preparados para enfrentar isso é a melhor decisão que a gente pode tomar. É o melhor pensamento que nós podemos ter. Porque é um dos erros que a igreja pode cometer, é não entender que ela está em luta, que ela está em combate, que ela está em conflito. E que a luta não é contra carne e sangue, não é contra ser humano. Não é, gente. No campo missionário, uma pessoa testemunhou para mim de que eles entraram numa casa para levar a mensagem do Evangelho e a pessoa de súbito pegou uma faca e foi em direção àquele grupo. Só que quando a pessoa foi em direção ao grupo, em uma dada distância, a pessoa parou e ficou com a faca parado, apontando, não conseguia se mover em direção à pessoa, como se houvesse alguma coisa invisível impedindo. Vocês entendem que há uma manifestação real, espiritual, a maquinação para ir contra a nossa vida, para nos prejudicar como igreja, e que nós precisamos estar atentos a isso e buscar seguir o conselho da palavra de Deus, fortalecer no Senhor, porque Ele vai tentar fazer de tudo, os inimigos de Deus vão tentar fazer de tudo, para nos tirar do caminho do Senhor, para nos afastar dEle. Vão fazer de tudo contra a nossa vida, para nos tornar inválidos espiritualmente, para nos desmotivar espiritualmente, para orquestrar planos para nos prejudicar, para nos ver afastados do Senhor. Porque um dos propósitos de Satanás é esse, é impedir que as pessoas sejam salvas. Esse é um dos propósitos. E o outro é que as pessoas sofrem o máximo de desgraça possível. Toda a maquinação é para isso. A gente vê famílias destruídas. Eu creio que não é uma ação deliberada apenas do ser humano como um ser mau, pecador, mas eu creio que há influência maligna nisso. Eu me lembro que eu estava numa cidade aqui próximo, e em um dado momento eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela estava desviada dos caminhos do Senhor já tinha um tempo,
E aí, não sei como a gente chegou nessa conversa de igreja. Começamos a conversar. E ela começou a compartilhar comigo, que era da igreja, já tinha muito tempo, estava desviada, mas. E começou a lembrar da época, que gostava, que cantava, participava do louvor e não sei o quê. E aquilo a gente foi conversando, e eu fui falando para ela também do amor de Deus, que não abandona, que não desampara, que dava tempo de voltar, e nós conversando, e o coração dela se encheu. E ela, terminou a conversa, ela falando assim, eu vou voltar para a igreja. Quando eu voltar para minha cidade, que ela não era de lá, quando eu voltar para minha cidade, eu vou procurar uma igreja. E ela ficou cheia disso. Depois ela saiu, eu permaneci onde eu estava, ela foi embora. E aí, em um dado momento, eu fui confrontado. Porque havia uma pessoa nessa casa que ela foi tomada espiritualmente. Isso é sério. Para a gente entender que o que está acontecendo no nosso meio é real. Essa pessoa, ela se virou para mim e gesticulou, não saiu voz, mas gesticulou, vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. No momento que ela falou a primeira vez, eu já fiquei assim, eu não esperava. Eu meio que foi pego de surpresa, eu não esperava. Aí quando eu raciocinei o que estava acontecendo, eu entrei em oração. Aí eu comecei a orar. E aí ela falou 3 vezes. E aí, num surto, ela apagou. A pessoa estava dormindo e ela acordou, já virando para mim falando. E aí ela apagou de novo. E aquilo me deixou impactado, porque esse lugar é famoso por ter ações demoníacas, porque as pessoas elas consagram os filhos desde nascimento para divindades pagãs. E isso me levou a pensar nessa ação que nós precisamos estar preparados. Há uma ação demoníaca. E eu queria ouvir você, nesse momento, sobre o que você pensa sobre isso. O que você entende desse tema, batalha espiritual, ação, se você... O que você entende disso? Eu quero que você compartilhe. O Júlio Lee levantou a mão. Marcos, leva o microfone para ele. Qual que é a sua visão a respeito do que é a batalha espiritual? É que muita gente hoje, né, fica naquela camada de incredulidade, até faz piadinha, né, com o diabo e tal. Mas assim, é uma coisa real, sim, e eu mesmo tive algumas experiências bastante terríveis, né, experiência pessoal, né, cada um. E eu quero relatar também um fato que aconteceu lá em Guriri, na praia de Guriri, numa virada de ano. Meu colega, né, a gente fazia parte daquele grupo black metal, né, já é uma vertente satânica do rock. E era uma virada de ano e os cristãos, né, têm o costume de passar ali se dedicando ao Senhor, né, na virada do ano ali. E esse cara, ele incorporou lá uma entidade e ele falou, eu vou barbarizar dentro dessa igreja. Eu vou fazer acontecer lá com os crentes. Só que quando ele chegou assim no portal, ele dobrou o joelho e ele não conseguiu mover também não. Aí o pastor pegou e falou assim, ô rapaz, vem cá, peraí. Vem cá que a gente vai fazer uma oração por você, o cara saiu quebrando. Porque era Deus quem guardava ali, então o diabo só vai até onde Deus permite. E eu tive experiências, no início da minha conversão, o primeiro foi um ataque mental que eu achei que ia ficar louco. Quando eu até ia ler a Bíblia, vinha imagens satânicas na minha mente, coisas terríveis. E eu até achei que eu estava ficando louco, até desenvolver uma esquizofrenia, porque eram vozes na mente mesmo, com palavrões terríveis contra Deus.
E eu não conseguia controlar esse pensamento. Eu só chorava e vinha bastante medo mesmo, assim, uma coisa terrível. Aí eu peguei, um dia minha mãe tem o costume de ir no monte, eu peguei e fui para esse monte arrastado. Como eu não tinha, óbvio, ali pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que eu chegasse naquele lugar. E eu não entendia nada de Bíblia, né, recém-convertido. Eu entrei numa bad muito terrível, assim, uma viagem, assim, sei lá, astral mesmo, que eu me via num lugar terrível de trevas, e profunda treva mesmo, assim. Aí eu pedi para ir num grupo de irmãos de oração que estavam ali fazendo aquela roda de oração e tal. Quando eu fui chegando ali, eu caí no solo e comecei a me debater, que era, tipo assim, era algo real mesmo, que eu vi que não era brincadeira. O diabo, ele está na ativa. E então, nem sempre ele se manifesta dessa forma. Às vezes ele é sutil também, entendeu? Ele trabalha em todas as esferas da sociedade. Mas assim, aí, né, graças a Deus pela misericórdia de Deus, né, buscando a comunhão com o Senhor, como a palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, foi se afastando desses pensamentos. Hoje, graças a Deus, a minha mente não tem mais esse ataque. Hoje eu consigo ler a Escritura, consigo ler a palavra, consigo ler uma pregação numa boa. Amém. Mas assim, nesse início da conversão, eram ataques mesmo, inclusive físicos. A gente sentiu uma pressão física também, tão terrível que é. Então eu até aconselho as mães, que às vezes tem seu filho, nessa vertente ou em outras coisas, que de repente comece a clamar ao Senhor, comece a buscar a Deus. Óbvio, né? Às vezes precisa de uma medicação, precisa levar num psicólogo, num psiquiatra, mas nunca deixe de falar de Cristo, porque eu ainda creio na palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, né, sereis livres. Então eu creio no poder de Deus, na intervenção de Deus, porque tem coisas que o medicamento, se for uma coisa de ordem humana, o medicamento vai ajudar em algum ponto. Mas se for espiritual, é recorrer a Deus mesmo, porque o diabo, ele não solta aquela vida enquanto não tiver uma intercessão de um crente, enquanto não tiver um pastor, alguém que tem uma vida com Deus para libertar aquela alma. Sim. Essa é a ação deles, né? Jesus, em outro momento, vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E o apóstolo Paulo traz isso para nós, que há uma ação mesmo nas famílias, nas pessoas. Às vezes uma palavra que se diz não é suficiente para causar um conflito, mas já é dada a influência. Às vezes acontecem situações assim que você não espera, e então você não sabe, não desconfia que é uma ação satânica mesmo, demoníaca, contra a vida, contra a sua vida. E a igreja precisa ter essa atenção. Oi. Os microfones, amor, por favor. Tem aquela parte lá na palavra que fala que quando Satanás ele rebelou, quando ele era anjo de luz, né? Antes dele ser lançado para a terra, fala que ele foi lançado, ele e uma parte dos anjos junto com ele. Não é verdade isso aí? Então o que acontece? Eu creio que essa parte aí são legiões, são inúmeros que veio, que caiu com ele. Então, nesse caso, esses espíritos malignos, eles estão nos ares, né? Ninguém vê,
mas eles estão atuantes. E se eles estão atuantes, então a palavra de Deus fala que ele fica rugindo, procurando uma vítima, né? Para poder tragar. Ele fica como um leão rugindo, procurando. E quando a pessoa dá lugar, se ele vê espaço ali, ele entra. E ali ele começa a trabalhar, a manipular a vida da pessoa. Então é por isso que quando Paulo fala que a gente tem que revestir, né, com toda a armadura, e vigiando, a gente tem que vigiar. Porque se a gente sabe disso, a gente tem que estar o tempo todo atento, sabendo que nós não estamos livres de também ser usados por ele. Mas se a gente vigiar, a gente consegue escapar, né, das ciladas do maligno. Né? Justamente, Paulo fala que a gente deve vestir a armadura de Deus. Como a gente se prepara para essa batalha que está acontecendo? Vestindo a armadura de Deus. Ele vai dizer: tomem, peguem ela toda, vista. Como você chega no seu guarda-roupa para escolher uma roupa para sair, é você que pega, né? A roupa está lá disponível. Então, nós não temos que esperar algo. Já tem algo providenciado para nós. Nós precisamos pegar isso, apropriar da armadura de Deus, que está à disposição, para que a gente possa, então, resistir no dia mau, no dia que as coisas não derem certo, no dia que você tiver um conflito no trânsito, no dia que você estiver no seu trabalho e a pessoa falar alguma coisa que você não gostou, no dia em que você acordou com o pé esquerdo, como dizem, que as coisas não estão legais, nesses dias são os dias maus. É nesses dias que Satanás estava aguardando esse momento. É aqui que eu vou. É nessa hora que eu vou agir agora contra esse. A gente dorme orando, pedindo a Deus para sermos santos, para obedecermos ao Senhor. Levantamos com isso. Mas e durante o dia, como está sendo? Às vezes acontece algo que torna o seu dia mau. Nessa hora você tem que tomar a armadura mesmo. Você tem que se apropriar das peças dessa armadura para resistir. Senão você vai ceder. Senão nós vamos ceder. E Paulo vai dizer: vistam toda a armadura. Oi. E outra coisa, às vezes, igual você falou, às vezes tem hora que a gente acorda de mau humor. E se a gente não colocar diante de Deus, pedir Deus para tirar isso da gente, para guardar a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, e sair de casa achando que está mal-humorado e vai saindo, o que acontece? Igual você falou, Satanás já fica aguardando. E é nesse momento que ele aproveita uma deixa para usar alguém para poder, né? Aí é a hora que o negócio fica feio. Então, por isso que a gente tem que vigiar mesmo. Se a gente acha que não está bem, não acordou bem, peça a Deus para poder, né, nos ajudar e tirar todo o mau humor. Porque o cão ele fica esperando uma brecha mesmo. Sim, esperando uma brecha, né, em algum momento ali. E às vezes a pessoa nem fala muita coisa com você, você já vira um bicho, né? E nós estamos suscetíveis a isso. Por isso que a orientação é que a gente tome essa armadura de Deus. E essa armadura que Deus nos possibilita, nos dá para vencermos, resistirmos às ciladas do inimigo. Tem um estudioso chamado William Hendrickson que ele coloca assim, a ilustração que ele faz sobre o que Paulo está dizendo aqui sobre tomar a armadura de Deus. Ele diz assim: os soldados aqui referidos são descritos como que vestidos para a batalha e lançando-se à luta. São vistos às vezes se defendendo e às vezes atacando. Somente quando fizerem pleno uso da armadura de Deus é que estarão aptos a resistir firmes em pé, ou seja, impugnando o inimigo, fazendo-lhe oposição, repelindo suas investidas e ainda avançando e conquistando terreno contra o inimigo.
A armadura te dá essa propriedade de resistir e de atacar. Então, quais são? Paulo menciona aí algumas partes dessa armadura. Nós vamos pensar um pouco sobre elas rapidamente. Paulo menciona primeiro o cinto da verdade. Paulo pega aqui a armadura romana e começa a trazer a aplicação para a vida cristã. E ele vai dizer a primeira coisa, que o cinto que os cristãos devem usar é o cinto da verdade. É o cinto que dá liberdade. É o cinto que faz com que o cristão ele se mova livremente, porque ele conhece a verdade. A verdade está nele, porque ele conhece Jesus, que é a verdade. Então, quando você tem a verdade de Deus, qualquer atuação satânica contra a sua vida, tentando te tirar do eixo do Senhor, lançando qualquer pensamento de que você não é tão crente assim, não. Quer dizer que ontem você orou e hoje você não quer orar. Que Deus não está se agradando disso, não. Qualquer ação que venha contra a verdade de Deus na nossa vida, ela precisa ser combatida pela essa consciência que nós temos de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós abraçamos essa verdade da palavra de Deus. A verdade também ela pode ser a nossa ação sincera de coração. A nossa mente sincera diante de Deus, em que tira qualquer engano nosso, qualquer atitude hipócrita que podemos ter, porque nós buscamos ter a verdade no nosso íntimo. Salmo 51, versículo 6, o Senhor se agrada da verdade no íntimo do coração dos teus servos. Então nós buscamos estar vivendo na verdade. A nossa vida passa a ser uma vida em verdade. Nós somos cristãos e nós agimos como tais. Nós abraçamos a verdade de Deus e vivemos ela. E quando fazemos isso, pode vir qualquer cilada, mas nós não seremos abalados. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 13: para que depois do dia mau, a partir do momento que você está vestido toda a armadura de Deus, você vai permanecer firme e inabalável, depois de todo momento de cilada que você estiver passando. Mas é vestir toda a armadura de Deus. Então viver nessa verdade. E aí ele diz: coloquem a couraça da justiça. E couraça era o peitoral da armadura que protegia a parte torácica e as costas do soldado. E Paulo vai dizer: vistam a couraça da justiça. Parece que ele está fazendo menção a Isaías 59, 7, porque lá Deus também diz a mesma coisa sobre si, que a armadura dele, ele se veste de justiça, a couraça dele é de justiça. E Paulo parece que está fazendo esse link e aplicando para essa armadura. E o que seria essa couraça da justiça? É uma vida devota ao Senhor, uma vida reta ao Senhor. É uma vida que é justa aos olhos de Deus e das pessoas. É uma justiça que é dada de Deus para nós e que a gente abraça ela. É uma justiça em que você não pode ser incriminado por Satanás. Ele não pode lançar culpa nenhuma sobre a sua vida, porque a justiça que você vive é a justiça de Deus, em Cristo. Você toma conta dessa justiça, a justiça está em você. E quando você está revestido da justiça de Deus, você não pode ser vencido. O servo de Deus não pode ser vencido.
E sempre que Paulo pensa em justiça, Paulo está ligando à justificação. É essa ação graciosa de Deus em perdoar o pecador, como eu e você, e aceitá-lo na sua presença. E isso é algo que Satanás quer lançar na mente de muitas pessoas. Você não é filho de Deus. Quer lançar culpa em nós, quando falhamos, quando pecamos. Você não era o servo do Deus Altíssimo. Mas então, sabendo dessa justiça de Deus, você abraça ela, e você não é abalado pela astúcia do inimigo, porque você sabe que os méritos são de Jesus. Você sabe que foi o que Jesus fez na cruz por você, e você continua andando, não é abalado. Quando falha, nós não seremos abalados, se a gente manter a couraça da justiça na nossa vida, na nossa mente. Romanos capítulo 8, versículo 1, e o versículo 33 e 34 mostra para nós a nossa defesa contra a consciência acusadora. Quando falharmos diante de Deus, quando sofremos ataques do inimigo, caluniadores sobre nós, a nossa mente, Paulo vai dizer: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nada vai nos separar do amor de Deus. Perseguição, fome, espada, nada. E Satanás muitas das vezes quer nos tornar culpados, porque ele sabe que nós estamos em processo, que nós vamos falhar às vezes, que nós vamos pecar às vezes, e aí ele vem para trazer culpa. Mas nós, quando entendemos essa justiça de Deus e a abraçamos, nós temos a condição de permanecer firmes e inabaláveis. Faz parte da armadura de Deus e nós precisamos vestir ela. Nós precisamos vestir, calçar as sandálias, os calçados, com a preparação do Evangelho da Paz. Faz parte da armadura de Deus compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Nós precisamos ter esses pés formosos que Isaías vai dizer. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. O Evangelho da paz, o Evangelho de Deus, de perdão. E nós precisamos ter isso em nossa mente, de calçar esse Evangelho, estar preparados para quando pedirem a razão da esperança que é em nós, nós então podemos falar, compartilhar. Isso faz parte da armadura de Deus. E ele pede: usem o escudo da fé. O escudo da fé, fazendo referência a um escudo que os romanos usavam, de 1,5 metro mais ou menos, um escudo grande, de couro, que era usado para se defender quando era lançado dardos em chamas, por algum pinche, tine, alguma coisa assim, incandescente. Quando esse escudo era atingido, em pouco tempo a flecha se apagava, por causa do couro que tinha no escudo. E esse escudo então protegia eles. E ele está dizendo aqui: se protejam pela fé. É a fé que vai apagar todos os dardos do inimigo. Todo momento que você estiver passando por tribulação, o inimigo vai vir para lançar setas contra a sua vida e contra a minha vida. Para quê? Para minar a nossa fé. Mas nós sempre precisamos responder com fé. Nós precisamos responder com fé. Quando vier a angústia,
nós precisamos responder com fé. Quando vier perseguição, nós precisamos responder com fé. Quando enfrentarmos adversidades, e o inimigo vai usar essas adversidades para minar a nossa fé, nós então respondemos com fé. Porque ele vai tentar lançar dúvida em nós. Porque ele vai tentar desviar o nosso olhar para que a gente só busque encher o celeiro e não busque encher o céu com os nossos tesouros. Porque ele vai tentar nos motivar a olhar para nós mesmos. Vai tentar avivar em nós a vaidade, manter esse desejo de sempre buscar mais para nós. É isso que ele vai fazer. Ele vai lançar dardos para minar a nossa fé. E nós precisamos, então, nos defender com fé, crendo em Deus, crendo na promessa do Senhor para a nossa vida, crendo que haverá ressurreição, crendo que vamos passar uma eternidade com o Senhor nos lugares celestiais. Manter a nossa fé para apagar os dardos do inimigo, independente de quantos ele lance. Se a gente manter o escudo da fé firme, nós vamos resistir. E então, ele nos diz para usarmos o capacete da salvação. É mantermos, então, o nosso olhar para aquilo que Deus já fez por nós. Salvação. Não podemos deixar que nada tire essa nossa esperança de que fomos salvos por Jesus. Porque essa salvação em Jesus nos dá perdão dos pecados passados e nos fortalece para vencer o pecado do futuro. Estar com esse capacete vai nos manter resistentes no dia mau. Qualquer coisa que for lançada contra a nossa mente não conseguirá ceder o capacete, porque ele é fortalecido pela graça de Deus, porque a salvação é pela graça, não é mérito nenhum. E ter isso na nossa consciência de que somos salvos pela graça de Deus nos mantém firmes no dia mau. E então nós temos a espada do Espírito, e a espada nos permite nos defender e atacar. Então, termos a palavra de Deus, que é essa espada do Espírito, disponível para nós, nos vai tornar aptos a enfrentar todas as astúcias, as ciladas do inimigo, todos os dardos que ele lançar, toda a ação que ele tentar contra a nossa vida, nós poderemos reagir pela palavra. Jesus no deserto era atacado e ele respondia como? Pela palavra. Ele se defendeu com a palavra de Deus. Isaías 49, versículo 2, Deus vai dizer que a boca do servo dele é ele que fez. Como uma espada afiada, Deus vai dizer a boca do seu servo, do seu profeta, daquele que conhece a palavra de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 5 vai dizer assim: por isso os abato por meio dos profetas, mato-os pela palavra da minha boca, para que meu direito saia como a luz. Veja que Deus, ele usa a boca dos profetas como arma. É a arma de Deus, a palavra dele. E quando nós estamos com essa palavra, com essa espada nas nossas mãos, no nosso coração, nós então podemos atacar todas as intenções malignas, todo o intento de Satanás contra a nossa vida. Essa palavra é a espada do Espírito, e é concedida somente pelo Espírito. Foi o Espírito que nos concedeu ela. Por isso, 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. É o Espírito que forneceu a espada para nós. E nós então podemos utilizá-la, porque é ela que age em nosso coração, age no coração daqueles que estão sendo usados pelo inimigo. É uma ação de resposta, é uma reação que nós temos diante das intenções do maligno.
Por isso que Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela, a palavra de Deus, ela é como uma espada, viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você pode perguntar a um médico, a um psicólogo, a um sociólogo, como é que faz para dividir alma e espírito? Como discerne o coração? Eles não sabem, mas a palavra de Deus sabe, é ela que faz isso. E nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e usar ela como espada contra as intenções malignas das hostes celestiais que vivem nas regiões celestiais, as hostes do mal. E o apóstolo Paulo, ele então menciona a oração. Mas interessante que ele não dá nenhuma instrumentalidade simbólica para a oração. E eu tomei a liberdade de pensar se eu tivesse recebido essa graça, né, de fazer essa menção de uma armadura de Deus e aplicar, o que seria a oração? E eu pensei que a oração ela poderia ser a trombeta dos cristãos. A trombeta era aquele chofar que chamava os exércitos. Quando havia uma guerra, ele reunia os exércitos e chamava eles para poder ir na ofensiva. Era pedido de socorro também. Porque Paulo ele lista a oração aqui para nós como algo que nós precisamos fazer porque nós somos dependentes de Deus. Porque a oração é uma forma da gente reagir àquilo que está sendo utilizado contra nós. Se a gente for pensar, ele vai dizer para nós aqui que essa oração ela é poderosa. E por ela ser poderosa, nós precisamos então fazer ela em todo o tempo, de todas as formas, com toda a perseverança e súplica. Ele enfatiza isso. E quando eu olho para alguns textos da Bíblia sobre essa questão da oração como trombeta, né, a gente vê que 1 Coríntios 14, 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Veja que a trombeta ela dava essa preparação. E eu creio que a oração ela nos prepara para a batalha espiritual. Quando nós não nos mantermos firmes, quando nós temos uma vida de oração constante. Versículo 18 vai dizer isso. Em todo o tempo no Espírito. Então é constante. Nós precisamos ter essa vida de oração constante. E é difícil para nós mantermos uma vida de oração constante. Mas nós precisamos buscar isso. Orar todos os momentos. Nós precisamos enfrentar as crises através da oração. A oração precisa ser intensa. É súplica. É com súplica. É de todas as formas. É uma oração perseverante. É uma oração que se concentra naquilo que clama. Não é uma oração acomodada, sonolenta, mas não. É uma oração que exige de você concentração. E nós precisamos também ter uma oração altruísta, uma oração que não seja voltada só para nós, mas voltada para as pessoas. Lembrar de orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos, para aqueles que estão enfermos. Ter uma oração assim, orar intensamente por mim e orar intensamente por você. Ou seja, a mesma a intensidade que eu oro por mim, eu devo orar pelos outros. Porque Paulo está dizendo, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E nós precisamos ter isso como ferramenta para a nossa vida. Eu quero concluir
com algo que eu quero concluir assim. Vou fazer a leitura da minha conclusão. Diante de tudo que nós vimos durante todo esse tempo estudando a carta aos Efésios, a minha palavra para nós é essa. Por isso, meus irmãos, diante de tudo que aprendemos juntos, se apeguem às palavras de Deus para a nossa vida. Busquem força no Senhor para as lutas do dia a dia. Enfrentem o inimigo na dependência do Senhor. Confiem no que aprenderam e não cedam às investidas malignas. Vivam na palavra, pela palavra e com a palavra. Agora que sabemos qual é a nossa natureza e papel como igreja, vamos assim proceder confiantes no auxílio constante do poder de Deus. É somente pelo poder de Deus que podemos vencer. Então que, a partir disso, nós nos lembremos que durante o nosso dia nós estamos suscetíveis a sermos atacados espiritualmente por Satanás, pelos seus principados, pelas suas potestades. Ele vem para isso, para minar a nossa mente, para desviar a nossa atenção. Ele usa dos seus ardis. E às vezes é coisa mínima, besta e pouca, e a gente já cede. Mas não pode ser assim. Então vamos tomar toda essa armadura de Deus para a nossa vida, para que a gente continue a vencer como igreja de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus assim abençoe a vida dos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Se vocês puderem se pôr de pé, se ponham de pé. Em nome de Jesus. Deixa eu ver um comentário aqui de oração. Amém. Vamos orar. Pai eterno, Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Queremos te agradecer pelo tempo que estivemos aqui, ó Deus, falando com o Senhor, ouvindo a tua voz. Obrigado, ó Deus, pelo dia que tivemos. Nós queremos te agradecer e te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes e inabaláveis no dia mau. Nos ajude, ó Deus, a continuar caminhando com o Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Queremos te pedir, ó Deus, eu te peço de maneira especial pela sobrinha do pastor André, Ana Clara, ó Deus, que o Senhor possa visitar essa vida nesse momento, que o Senhor possa, ó Deus, falar o coração dela nesse momento, que o Senhor possa, ó Deus, suprir as suas necessidades espirituais, ó Deus, físicas, que se houver, ó Deus, algo a ser feito de transformação, ó Pai, que o Senhor possa operar através do teu Espírito maravilhoso. Deus, leva os meus irmãos em paz para os seus lares, abençoa aqueles que estão cultuando conosco pelo Facebook, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar o restante de semana aí abençoados pelo Senhor. E é assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.